Noite, a paz do Senhor. Boa noite, por quê? Porque é uma boa noite. Porque você está aqui. E porque Jesus já está aqui. Ele já foi adorado por você. Eu creio que você sentiu o sobrenatural no seu coração, na ministração do louvor, né? Como nós cantamos, a essência é Jesus. Então nós temos essa essência maravilhosa que nos traz um bem-estar muito grande, né? E eu louvo a Deus pela sua vida. Você que está aqui conosco, você que nos visita, você que entrou aqui movido pelo Espírito Santo, você é muito bem-vindo. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Né? Sinta-se bem à vontade. A casa é sua. Você que nos assiste, a casa é sua também. E eu tenho certeza que o Senhor Jesus, Ele quer impactar o seu coração com a sua palavra. Porque é Ele que traz realmente a palavra como rema, né? A verdade. Nós precisamos da verdade para sermos libertos, amém? E a Bíblia diz, conhecereis a verdade vos libertará. E eu creio que nesta noite o Senhor quer nos libertar de muitos paradigmas, nos libertar de pensamentos errados a respeito de Deus como nosso Pai. Hoje pela manhã, quem ouviu a mensagem, né, o tema são os filhos de Deus. E esse tema o Senhor nos deu essa semana. E nós trabalhamos, eu e o pastor, com esse tema em oração. E o que o Senhor nos levou a ver nesse texto que foi lido de manhã, e nós vamos ler agora também, eu não vou me deter tanto sobre aquilo que o pastor falou pela manhã, mas eu preciso dar uma passada, né, em tudo aquilo que ele falou para você poder entender. Mas esse tema, esse texto, que está lá em Lucas 15, do versículo 11 em diante, fala sobre como Deus vê os seus filhos. Aí você vai começar a entender nessa noite como Deus te vê. E você vai ter que entender também, ir para o seu interior e identificar como que você vê Deus como Pai. E esse texto eu gostaria de ler com você. Abra sua Bíblia, você que está em casa também, pegue sua Bíblia. Abra no livro de Lucas 15. É um texto muito conhecido, né? A parábola do filho pródigo. Mas o que nós vamos nos deter é realmente na posição do pai. O pai dos filhos. Aqui conta uma história de um homem que tinha 2 filhos. Por isso que o tema é os filhos de Deus. Que essa parábola fala sobre Deus. Retrata como Deus nos enxerga. Como Deus quer que nós andemos com Ele. E diz assim, vamos lá? Jesus continuou, porque ele estava falando outras parábolas para o povo que ali estava ouvindo. Mas ele pegou essa parábola do filho pródigo e ele disse assim, um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse a seu pai, pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles, entre os filhos. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela cidade, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar dos porcos. Ele desejava encher o seu estômago com as vargens que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse,
Quantos empregados do meu pai têm comida de sobra e eu aqui, morrendo de fome? E eu me porei a caminho, voltarei para o meu pai e direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho, o abraçou e o beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloque um anel no seu dedo e calçado em seus pés. Traga um novilho gordo e mate-o. Vamos fazer uma festa e alegremos-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso, o seu retorno. Essa foi a primeira parte da mensagem pela manhã. E o que foi destacado aqui, é o que nós vamos estar nos alimentando nesta noite, é o papel do pai. Como o pai vê o filho. O filho estava vindo com as suas roupas rasgadas, sujas, descalços, né? Ele estava fedendo, acredito que sim, porque ele vivia com os porcos. Ninguém que vive com os porcos cheira bem, não é? Não tem como. Então, o estado que aquele filho volta para o pai é um estado muito deprimente. Mas o pai de longe, ele vê o seu filho. E eu acredito que na cabeça do pai já está assim: como ele está voltando. Mas eu tenho algo para oferecer para ele. E aí então aqui ele começa a falar: olha, dá ordem aos seus servos, depressa, pega roupa, pega anel e pega calçado. Porque um filho meu só anda desse jeito. Com roupas limpas, apresentáveis, com os pés calçados e com um anel na mão. E hoje então foi falado muito sobre isso, né? Que a roupa traz dignidade. Roupa, ela te protege. A roupa, ela te mostra quem você é. Quando ele chegou, ele era um mendigo. Mas quando os servos trouxeram uma roupa e ele tomou um banho e colocou roupas novas, ele não tinha mais a aparência de mendigo. Ele tinha a aparência de filho de alguém. E de alguém importante. Eu acredito que aquelas roupas que os servos trouxeram para o filho daquele homem eram roupas boas, cheirosas. Talvez você, para vir aqui à igreja, você pegou uma roupa boa. Se você fizer assim, sua roupa está cheirosa. Você está digno de sair de casa para vir cultuar ao Senhor. E aquele menino, aquele rapaz, ele recebeu essa roupa. Ele recebeu um anel, porque o anel dava a ele autoridade de filho. Ele pertencia a um clã, ele pertencia a uma família. Ele estava sem um anel, ele estava sem identidade. Ele estava longe, sem identidade. Aonde ele estava, ninguém sabia quem era o seu pai. Mas quando ele volta, o pai olha e fala: coloca um anel, porque ele pertence a uma família. Aleluia por isso. E ele veio descalço, com os pés machucados pelo caminho por onde ele andou. E Deus, ele traz aquele menino de volta, aquele rapaz de volta. E o pai fala: olha, coloca proteção nos pés dele. Os pés estão protegidos. E glória a Deus por isso. Porque é dessa forma que Deus, ele faz comigo e com você. Quando ele olha para você, ele te olha como filho. Porque a Bíblia diz que todos aqueles que creram em Jesus
se tornaram filhos de Deus. Se você creu um dia que Jesus é o Filho de Deus, que Ele veio te resgatar para perto do Pai, você se tornou filho de Deus. E quando Ele olha para você, Ele te olha como filho. E como um pai quer ver o filho, Ele quer ver o filho com roupas limpas, com os pés calçados e com um anel de identidade, identificação. É dessa forma que Deus olha para você. E aquele homem deu ordem aos servos. E quando o filho, ele voltou, porque eu acredito que esse rapaz, ele saiu para tomar um banho, ele saiu para se vestir, não foi ali. Mas quando ele volta, o pai olha para ele e fala, esse é o meu filho. Esse está caracterizado como filho meu. Aleluia por isso. E aí, ele fala assim, vamos fazer uma festa, vamos celebrar, vamos festejar, porque esse meu filho que estava longe, que estava perdido, hoje ele retorna para casa, hoje ele faz parte novamente da família, hoje ele recebe proteção, dignidade, hoje ele recebe autoridade. E ali então começa a festa. Pensa, chamou os vizinhos, porque os vizinhos sabiam quem ele era, né? E ali então começa aquela festa de celebração, de alegria, porque festa é sempre o quê? Uma comemoração. Sempre quando você vai a uma festa, é que está comemorando alguma coisa. E ali estava então aquela festa maravilhosa, todo mundo se alegrando. O pai, eu acredito que olhava para o filho e os olhos brilhavam de tanta alegria, de tanta satisfação, de vê-lo agora digno de estar na sua casa. Agora eu vou começar a minha mensagem, porque eu vou falar do outro filho agora. Vamos lá então? Vamos para o versículo 28. Não, o 27, que é onde ele chega, onde ele pergunta. Aí tem um outro filho, né, que não pediu a herança, que não abandonou o pai, que estava ali todos os dias com o pai. E ele está onde? Ele está no campo. Ele está servindo, está cuidando dos bens do pai. Isso na cabeça dele. Que ele estava ali cuidando dos bens do pai. E aí o pai fala, filho, você está cuidando dos teus bens. Vamos ver qual é a reação dele? O 27 diz assim, olha. O 26 diz. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Por quê? Porque ele está voltando, ele está vendo aquela festa. Ele está vendo aquele barulho todo. Ele está vendo aquela agitação. Aquele amontoado de gente. E aí ele chama então... E olha que interessante, ele chamou um dos servos, porque ele era filho. E aí ele pergunta, o que está acontecendo? Aí o servo responde, seu irmão voltou, seu pai matou um novilho gordo, porque o recebeu de volta, são e salvo. Então o servo, ele está relatando o que está acontecendo. E aí então, olha a reação do outro filho. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai, olha a resposta do outro filho. Olha, todos esses anos tenho trabalhado como um servo ou como um escravo em algumas traduções, a teu serviço, e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com meus amigos. Mas quando volta para casa, esse teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, mata um novilho gordo para ele. Disse o pai, meu filho, você está sempre comigo, e tudo o que tenho é seu. Tudo que tenho é seu.
Guarda essa frase desse pai. Tudo que tenho é seu. Porque esse menino, né? Esse rapaz, ele está voltando de um dia de trabalho, de um dia exaustivo. E quando ele volta, ele vê uma festa. E ele não está entendendo nada. E aí, então, ele começa a perguntar para o pai, para o servo, o que está acontecendo? E quando o servo relata, a reação dele é uma reação que, em algumas traduções, diz que ele ficou indignado. E outras traduções dizem que ele ficou irado. Irado. Ele permitiu sentimentos no coração por causa de um evento. Ele não ficou indignado porque o pai deu roupas novas para o irmão. Ele não ficou indignado porque o irmão ganhou um anel de ouro. Ele não ficou indignado porque o irmão voltou. Ele não ficou indignado porque agora ele ganhou sapatos novos. Ele ficou indignado porque estava acontecendo uma festa para o seu irmão. E ele diz aqui que não valeu a pena ser um filho obediente e não valeu a pena ele cuidar dos projetos do pai. Irmãos, nós temos que começar a olhar para a nossa realidade, como que eu me enxergo na família de Deus. Como que eu me vejo nessa grande família espiritual de Deus? Será que eu estou me enxergando como este filho? Sabe como esse filho se enxergava na história do pai? O primeiro que foi embora, que gastou tudo, que se esborrachou mesmo pelo caminho. Sabe como ele se enxergava? Ele se enxergava assim: eu sou filho, mas agora não sou digno de ser filho por tudo que eu fiz. Mas eu sou filho. Sabe como o outro filho se enxergava? Eu sou servo. Eu cuido das coisas do meu pai. Não é que ele não sabia que ele era filho. Ele sabia que ele era filho. Tanto é que ele está conversando com o pai aqui. Ele tem uma liberdade de falar como um pai. Com o pai. Mas na cabeça dele, tudo que ele fez nessa trajetória com seu pai, de obediência, né? De serviço, não valeu a pena. Irmãos, não entre por esse caminho. Vale a pena ser obediente, sim. Vale a pena servir a Deus, sim. Sabe por quê? Porque você está cuidando da sua herança. Você não está cuidando da herança do pai. Porque tudo que é dele é nosso. Na parábola, Jesus deixou bem claro isso. Ele fala, o pai diz para o filho, filho, tudo que é meu é teu. A dignidade que o seu irmão perdeu e eu dei a ele, você tem. A autoridade que o seu irmão perdeu e eu dei a ele, você tem. A proteção que o seu irmão não tinha e eu tive que dar a ele, você tem. Valorize isso. Mais do que um evento. Mais do que um evento. Esse filho, ele estava valorizando um evento. Porque o outro teve e eu não. E nós não podemos ter essa mentalidade, muito menos essa visão medíocre de andar com um Deus que é o nosso Pai. Nós não podemos permitir que sentimentos perigosos entrem no nosso coração por causa de um evento. Ai, aquele lá ganhou isso e eu não. Ai, aquele irmão foi mais abençoado que eu. Ai, aquele está prosperando e eu não. Irmãos, valorize aquilo que tem valor. Sabe por quê? Porque tudo isso que eu falei, você pode conquistar com as suas próprias forças. Agora, dignidade, autoridade e proteção tem que vir do Pai. Tem que ser a herança dele para nós.
Começa a valorizar aquilo que tem valor. Senão a gente vai ficar, sabe, andando com Deus com muito mimimi. E achando que tudo que a gente está fazendo não está sendo reconhecido. Irmãos, é do alto que vai vir a tua recompensa. É do Senhor que vai vir a tua bênção. O que nós temos valorizado como filhos de Deus? Coisas terrenas. Irmãos, coisas terrenas qualquer um pode conquistar. Qualquer um pode ter. Agora, aquilo que é do reino, que tem que sair lá do reino, só o Pai pode nos dar. Só Ele pode nos dar. Então você precisa começar a acreditar nisso. Você precisa começar a olhar que a atitude desse irmão, desse filho, é uma atitude onde ele quer um reconhecimento que ele já tem. E sabe o que o pai fala? Tudo que eu tenho é teu. Celebre. Faça festa. Celebre. Chame as pessoas. E celebre o que você tem. Porque eu chamei os amigos para celebrar o filho que estava perdido e que voltou. Esse evento foi o evento que passou. Foi aquela festa do momento. Que no dia seguinte, acabou o evento. Só que o que aquele filho ganhou, que foi roupas novas, anel e o calçado, permaneceu nele. E do outro, o outro já tinha. O outro não perdeu. Ele só não enxergava que tinha. Ele só não enxergava que tinha. E é isso que o Senhor está falando para nós, igreja, para você que está em casa. Abre os seus olhos e veja o que o Senhor já te deu como filho. Abre os olhos. O que nós temos que celebrar? Se é para eu celebrar algo, então vamos celebrar. A primeira coisa que eu tenho que celebrar está lá em João 1,12. Eu tenho que celebrar isso. Eu tenho que falar para os meus amigos, olha, festejam comigo. Porque o que eu tenho é muito bom. Olha o que diz lá em João 1,12. Diz assim, olha, contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Então, se tem algum motivo para você celebrar, para você querer uma festa, tenha a festa da sua salvação. Celebre a sua salvação, amados. Você pertence a um Deus. Nós cantamos louvores que existem outros deuses, mas nenhum igual ao nosso. Existem outros deuses, mas nenhum igual ao seu Pai, que te resgatou das trevas, que te trouxe para a maravilhosa luz, que te deu a vida eterna, que te prepara um céu, um reino. Celebre isso. E isso é motivo de celebração. Aquele filho deveria celebrar todos os dias essa realidade. Eu pertenço a uma família. Eu tenho um pai bom, um pai justo, um pai que divide tudo que ele tem comigo. Mas essa visão foi se perdendo. Ele não tinha mais essa visão. E será que nós, na nossa caminhada cristã, nós não estamos perdendo também essa visão de celebrar o resgate de Jesus? Será que nós estamos nos alegrando, festejando, que nós estamos no lamaçal do pecado e o Senhor nos tirou e nos trouxe para o seu reino? Será que isso promove no seu coração alegria? Precisa.
Eu gosto muito do momento da Santa Ceia. Gosto demais desse momento. Porque o mandamento é, traz memória, traz a lembrança, lembra o que Jesus fez por você. Mas, infelizmente, muitos só lembram na ceia. Irmãos, nós temos que festejar todos os dias. Acordar e falar, Jesus, obrigada, porque o Senhor me resgatou, me tornou teu filho, tua filha. Eu pertenço a uma família, eu pertenço a Deus. Não esqueça disso. Não esqueça disso. Uma outra coisa que nós precisamos valorizar está em Romanos 8. Romanos 8. Versículo 17. Se somos filhos, então somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Eu tenho que celebrar porque eu sou herdeiro. Eu herdei o céu. Eu herdei o reino de Deus. Eu herdei todas as coisas. E nós estamos nos sentindo como órfãos. Irmãos, você não é órfão. Você pertence a um Deus rico, um Deus maravilhoso, um Deus que te chama agora para ser herdeiro da sua glória. Só que parece que isso não tem tanto valor para a gente. O que nós queremos é reconhecimento. Ai, irmãos, muda a visão. Começa a valorizar aquilo que você precisa. Começa a valorizar aquilo que tem valor. Porque quando eu reconheço que eu sou filho de Deus, quando eu reconheço que eu sou herdeiro de tudo que Cristo conquistou, logo eu tenho o quê? Eu tenho dignidade. Logo eu tenho reconhecimento. No mundo espiritual, eu sou reconhecida. Você é reconhecido no mundo espiritual. Que você pertence a Deus. Então, se eu sou herdeira, se você é herdeiro, então tudo é seu. Tudo é seu. Foi aquilo que o pai estava falando para o filho. Filho, tudo que é meu é teu. O meu poder é teu, a minha graça é tua, a minha paz é tua, a minha alegria é tua, a minha presença é tua. Tudo é teu. Tudo é teu. Começa a desfrutar da herança que você teve com a sua salvação. Eu estou vendo pessoas que estão sem paz, estão sem alegria, estão sem esperança, estão sem fé. Como assim? Se a herança é tua, começa a tomar posse de tudo isso nessa noite, em nome de Jesus. Eu tomo posse que a paz que excede todo entendimento, ela é minha. Eu tomo posse que aquele que venceu as trevas, venceu a morte, aquele que venceu tudo, me deu autoridade para vencer também. Eu tomo posse. Irmãos, começa a tomar posse dessa herança. Porque senão você vai querer só um evento. Não queira evento. Queira herança. Uma outra coisa que é para celebrar, está em Lucas 9. Lucas 9, 1 e 2. Aleluia. Olha o que diz aqui. Reunindo os 12, Jesus, né? Deu-lhes poder e autoridade para expulsar todos os demônios, para curar doenças, e os enviou para pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Celebre, irmãos! Deus deu para você autoridade, poder, para expulsar os demônios que tentam manipular a sua mente, que tentam impedir as suas bênçãos. Porque a Bíblia diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir.
Mas esse versículo tem uma vírgula maravilhosa. E ele continua falando que, mas Jesus veio para te dar vida e vida em abundância. Isso é herança. Então viva isso. Viva a vida em abundância que está em Jesus. Porque isso é herança. É herança. E esses versículos que está em Lucas 9, Jesus deu. Lembra que nós lemos que nós somos co-herdeiros com Cristo? Porque é nele que está a autoridade. É ele que venceu tudo por nós. E ele distribui. Ele dá para você. Toma posse. Eu tenho poder e autoridade para enfrentar o inimigo, para orar pelas pessoas, para declarar saúde para as pessoas, para ser usada pelo Senhor, que aqui diz que eu tenho autoridade para pregar o reino de Deus. Só que hoje parece que isso não tem valor para os cristãos. Os valores que os cristãos estão agregando são eventos, coisas rápidas, que passam. Aquela festa que o pai deu, passou. Foi somente aquele momento. Mas a herança, ela era perpétua. Então nós precisamos começar a olhar e falar, Senhor, o que eu estou dando? Quais os valores que eu estou dando para andar contigo como meu pai? O que eu estou valorizando? Será que é realmente aquilo que tem valor? Porque se você valorizar aquilo que tem valor, a sua vida muda. A sua vida que está em casa muda. Você vai ganhar algo que vai te dar vitória todos os dias da sua vida. Porque você vai ganhar dignidade, autoridade e proteção. É isso que nós precisamos. É isso que nós precisamos. Para vencer o nosso dia a dia. E a última coisa que eu coloquei aqui, né, está em Salmos 119. Salmo 119, versículo 105. 119, 105, diz, a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Então, se é para valorizar, valorize esse livro aqui, ó. Esse livro. Pega esse livro para que ele proteja os seus pés na sua caminhada. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, Senhor. E luz para os meus caminhos. É uma herança. Porque é só para os filhos. Você que ainda não entregou o seu coração para Jesus. Você que ainda não recebeu Jesus como seu Salvador. Você está andando por um caminho escuro. Porque só através de Jesus que nós podemos ter a nossa caminhada protegida. Mas hoje você tem a oportunidade de sair daqui com esse versículo na sua vida, com um valor maravilhoso, que vai iluminar os seus caminhos, proteger os teus passos. Sabe, irmãos, o primeiro filho que pegou a sua herança e que foi embora, ele saiu da proteção do pai. Ele andou por caminhos tenebrosos. Ele se machucou porque não tinha luz para iluminar o seu caminho. Mas quando ele retorna, o que ele ganha é exatamente isso, a proteção. Mas o outro filho, ele já estava com aquela proteção. Ele estava perto do pai. Ele vivia com o pai. Ele só não enxergava.
E hoje, irmãos, Deus, Ele quer abrir os teus olhos, para que você possa enxergar que existe a luz para iluminar o seu caminho, para proteger a tua caminhada até o céu. Valorize isso. Irmãos, esse livro, as Escrituras, você precisa andar com este livro diariamente na sua vida, na sua rotina. Porque aí você vai valorizar o que está escrito aqui dentro. Você vai viver o que está escrito aqui dentro. Os seus valores vão mudar. A sua mente vai ser renovada. Seu coração vai ser transformado. Porque é isso que esse livro faz. Ele renova a sua mente. Ele transforma o seu coração. Ele muda os seus valores. Se alimente com este livro aqui, ó. Se alimente dele. E a minha pergunta é exatamente essa. Na sua caminhada cristã, você tem motivo para celebrar ou não? Porque aquele rapaz, ele podia fazer uma festa por dia se ele quisesse. Tudo era dele. Ele podia viver em festa, em celebração. Mas ele colocou um jugo sobre a vida dele que não era o do pai. Que não era o do pai. Porque a Bíblia fala que o jugo e o fardo de Jesus, ele é leve e suave. Nós conseguimos carregar. Agora, se eu não pego o jugo suave, eu coloco um outro jugo sobre a minha vida, da escravidão. Aquele filho se sentia escravo do pai. E não era verdade. E não era verdade. Cuidado com aquilo que o diabo tenta falar para você. Que você anda com Deus, mas você é um derrotado. Que Deus não faz nada por você. Que Deus te esqueceu. Que você ora e Ele não te ouve. Quantas vezes que você falou e nada aconteceu. Que você não vai vencer. Que você é um perdedor. Você anda com Deus. E você precisa entender que Deus, Ele te coloca nos lugares celestiais. É para lá que Ele te coloca. Então, comece a olhar para você como um filho de um Deus maravilhoso. Um Deus que pode todas as coisas. Irmãos, Deus pode todas as coisas na sua vida. Tudo Ele pode fazer por você. E tudo Ele já te deu. Mas sabe, o pastor, ele pregou quinta-feira passada sobre os tesouros escondidos. Parece que os cristãos hoje andam com Deus sabendo que existe um tesouro, mas acha que não é para ele. Mas é, irmãos, é para você. Todas as promessas do Senhor é para a sua vida. Tudo que contém neste livro é para você. E a Bíblia diz que Ele não faz acepção de pessoas. Aleluia! Por isso que quando Jesus ele pega essa parábola, Ele pega o pai com 2 filhos. E esse pai, ele não é melhor para um filho do que para o outro. Não é. É um pai justo. É um pai honesto. É um pai que sabe dividir as coisas direito. Então Deus não faz acepção de pessoas. Então tira da sua mente que Deus, Ele abençoa mais fulano do que você, Beltrano do que você. A bênção é liberada para todos os filhos. É liberada. Agora, aqueles que obedecem, aqueles que buscam andar com o Pai na dignidade, vai ser abençoado. E o filho que andava na dignidade, andava na obediência, ele não conseguia enxergar isso.
Sabe por quê, irmão? Se você prestou atenção nessa parábola, começa assim. Não sei se você prestou atenção. O filho mais novo, ele chega para o pai e ele pede a parte da herança dele. E o que o pai faz? Divide. Então, o que ele torrou, queimou, ele queimou tudo. Mas o outro, ele ainda tinha. Ele ainda tinha a parte dele. Então, cuidado com aquilo que Deus te dá. Aproveite da melhor forma possível. Porque a Bíblia diz que a gente planta o que a gente colhe. Então, cuidado com isso. Porque muitas vezes nós estamos plantando errado e queremos colher certo. O que aquele filho colheu no retorno, ele colheu aquilo que era digno do filho, independente do que ele fez. Mas a herança dele, ele queimou. Ele queimou. O que estava agora guardado era do outro, que foi obediente e fiel. Então, irmãos, vale a pena ser obediente e fiel? Vale. Vale a pena? Vale. Por quê? Porque você tem a bênção liberada sobre a sua vida, na sua herança. Então não pense que não vale a pena. Porque a sensação que dá é que aquele filho, o mais velho, ele olha e fala assim, antes eu tivesse feito tudo que o meu irmão fez. Porque ele ganhou uma festa no retorno. Olha que visão mais deturpada. Andar com Deus na obediência e na fidelidade tem valor sim. Tem recompensa sim. E aqui o pai ele fala exatamente isso, filho. Tudo é teu. Tudo é teu. Então vamos olhar para a nossa vida, para a nossa caminhada. Vamos valorizar aquilo que precisa ser valorizado nessa caminhada com Deus. Não deixe que o teu inimigo coloque na sua mente outros valores. Não permita, diga não. Lembra que Jesus deu autoridade para expulsar os demônios? Então, quando vir a mentira do diabo na sua mente, repreenda em nome de Jesus Cristo. Repreenda. Diga não. Eu pertenço a um reino. Eu pertenço a uma família. Eu tenho um pai que é zeloso, um pai que é bondoso, um pai que é honesto, um pai que é fiel. E viva isso. Viva isso. Então, irmãos, nessa semana, comece a pensar melhor sobre a sua andada com Deus como pai. Porque a visão dele para você é que ele quer que você seja uma pessoa digna, uma pessoa que tem autoridade, uma pessoa que desfrute da proteção dele. É isso que ele quer. E isso basta para a gente, viu, irmãos? Isso basta. Né? Isso basta para a gente. Se você acha que isso é pouco, irmãos, isso é tudo. Isso é tudo. Porque ser digno de ser filho de Deus te deu direito da salvação. Ter autoridade por andar com um Deus poderoso te dá vitória. E desfrutar da proteção divina te dá segurança. É o que nós precisamos para vencer o nosso dia a dia, vencer as nossas batalhas, vencer as nossas guerras, vencer as nossas crises. Então, viva como filho. Viva como filho de Deus. Valorize aquilo que dá valor, que Ele dá valor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Precisamos mudar a nossa mentalidade. Por isso que Romanos 12 diz o quê? Renovação de mente. Hoje o Senhor quer renovar a nossa mente. Senhor, tira, Senhor amado, aquilo que eu estou dando valor,
que não tem valor na minha caminhada contigo. Senhor, coloca os valores reais e verdadeiros na minha mente para eu continuar andando contigo. Porque aí sim, Deus, eu vou celebrar. Eu vou ter motivos para me alegrar. Aquele filho tinha motivos de sobra para se alegrar. E ele fica triste. Irmãos, nós temos motivos de sobra para nos alegrar. Para sermos pessoas felizes. Mesmo diante da crise que nós estamos vivendo. Felizes. Felizes por quê? Porque nós não pertencemos a este mundo. Nós estamos neste mundo, vivemos nesse mundo, mas os nossos olhos estão para cima. Olhai para o autor e consumador da sua fé. Olhe para Cristo todos os dias. Olhe para Ele. Porque se você olhar para Ele, o seu dia é um dia maravilhoso. É um dia cheio da presença dEle. É um dia que você desfruta daquilo que você precisa, que é da paz, da alegria, da presença maravilhosa do Espírito Santo sobre você. Tem pessoas que não estão desfrutando da presença do Espírito Santo. E Ele está todos os dias liberado para nos visitar, para trazer aquilo que nós precisamos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Avalie um pouquinho a sua história agora. Se você é filho de Deus, se você já aceitou a Jesus, você precisa começar a olhar o Pai com outros olhos. Se você ainda não entregou seu coração para Jesus, agora é o momento. Você que está em casa, que está nos ouvindo, você pode pertencer a essa família. Você pode chamar Deus de Pai. Se você aceitar o seu filho no seu coração, como Senhor, como Salvador da sua história. Mas se você já fez isso, você não é derrotado. Você não é frustrado. Você não é infeliz. Você não pode permitir mais que essas mentiras dominem a sua mente e o seu coração. Que você é um cristão fracassado. Que o outro é abençoado e você não. Irmãos, a bênção dos céus já foi liberada para você. Fale isso para o Senhor agora. Fala, Deus, eu preciso acreditar. Eu preciso acreditar, Deus, que a dignidade, que a autoridade, que a proteção está sobre a minha vida. Em nome de Jesus. Vamos todos ficar em pé agora. Levante na presença do Senhor. Eu quero orar com você. Você que ouviu essa palavra e que entendeu que existe um Deus que quer ser teu Pai. Que Ele quer te chamar para o seu reino. E você ainda não abriu seu coração ainda para Jesus. Se tiver alguém aqui na nossa igreja que quer entregar o seu coração para Jesus, eu quero orar por você. Levanta a sua mão assim comigo. Se tem alguém que ainda não fez isso, eu quero te conhecer, eu quero orar com você. Eu quero apresentar você para Jesus. Se você em casa entendeu, aí na sua casa mesmo, fala agora, Jesus, eu te aceito, eu te recebo no meu coração, eu preciso da salvação, eu preciso me tornar filho, eu preciso ter Deus como meu Pai, eu te recebo, em nome de Jesus, aleluia. Mas começa a falar para Deus agora, fala, Deus, eu sou teu filho, diga agora para Ele, eu sou teu filho, Senhor, eu sou herdeiro, eu sou herdeiro, eu sou vencedor,
Eu sou vencedor em Ti, Jesus. Aleluia. Fala para Ele, fala: Deus, eu quero valorizar aquilo que o Senhor valoriza. Eu quero que saia da minha vida tudo aquilo que não tem valor para Ti. Porque eu quero andar contigo da forma que o Senhor quer. E a forma que o Senhor quer, Deus, é que eu tenha as vestes dignas, que eu tenha um anel de autoridade, que eu tenha os meus pés calçados, protegidos pelo Senhor. E isso, Deus, me basta. Diga agora: Senhor, isso me basta. Isso basta para eu ser vencedor. Isso basta, Deus, para eu acordar em vitória e eu fechar o meu dia em vitória. Isso basta, Senhor, para eu dizer ao diabo que ele é um perdedor e eu sou um vencedor. Aleluia. Aleluia. Vamos louvar com este louvor, vamos lá? Declare isso, que seja a sua oração agora. Aleluia. Declare isso. Declare com o seu coração. Declare com a sua mente. Isso é que tem valor. Maior é o que está em nós. Jesus está em você. Jesus habita em você. Você tem um Pai que te dá vitória. Aleluia. Tudo que Ele conquistou, aleluia, é direito nosso. Glória a Deus. Faça a sua oração nesta noite. É nossa herança, toda a vida, todo o poder. Oh, aleluia, Deus. Tudo que Deus tem para dar, abrimos nossas vidas para receba, 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 receba em nome de Jesus. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Bem suave, diga bem baixinho agora, feche seus olhos. Declara, declara, acredite no que você está cantando. Vai declarando isso. Maior é o que está em nós. Ah, Jesus é maior, amado. No mundo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Oh, Jesus, Senhor, obrigada por essa verdade. Tudo que o Senhor conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança, Pai. Oh, Jesus, que cada um saia daqui, Pai, declarando que pertence a Ti, Senhor. E obrigada, Deus. Queremos celebrar nesta noite a dignidade de sermos filhos de um Deus vivo. A autoridade que está no nome de Jesus. E a proteção que está na Tua palavra, Senhor. Que isso seja, Deus, um motivo de celebração, de festa, de alegria, de barulho nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Amém, amados. Deus abençoe. Pode sentar um pouquinho, chamar o pastor aqui na frente.